Pensar não dói. E aí, pessoal do canal Pensar Não Dói, estamos de volta então para nossa série aí, Filosofia em Tempos de Pandemia, para falar hoje então de um binômio Sócrates-Platão. Por que sempre Sócrates-Platão? Por que não Sócrates e depois Platão? Podemos estudá-los separadamente? Podemos. Mas neste contexto aqui especial, não tem como dissociar um do outro. Por que isso? Bom, então lembrando, primeiro quem é Sócrates e Platão, né? Sócrates e Platão vão inaugurar, então, o que nós chamamos de filosofia clássica, tá? Ao lado de Aristóteles, esses três pensadores, então, vão atuar na cidade de Atenas exatamente naquele período que é do ápice da arquitetura, o ápice das esculturas, o ápice do pensamento, a proposta democrática, que não dura muito tempo, mais ou menos uns 170 anos ali, tá? Antes disso, né, na filosofia ocidental, nós temos os chamados pré-socráticos, né? Então, pré-socráticos, os que vêm antes de Sócrates, que estavam mais interessados em indagar a respeito das questões da natureza. Por isso eles são conhecidos, então, como físicos, ou filósofos da natureza. Muito bem. A partir de Sócrates, nós temos, então, inaugurado o que nós chamamos de filosofia do ser, ou ontologia. É o estudo do ser humano e sua relação com o ambiente especial, sua relação com os outros. A política, que é exatamente política, polis mais ítica, o que se faz na cidade, tá bom? Então, a partir de Sócrates, nós vamos ter primeiro um conceito de verdade absoluta, tá? E vai ser uma das correntes que vai percorrer a filosofia. Em contraponto, por exemplo, a Parmênides, que é o maior aí dos sofistas, que eram os grandes adversários de Sócrates, que falava de um relativismo, né? O homem é a medida de todas as coisas, então ninguém tem a capacidade sozinho de poder definir o todo a respeito do absoluto, porque ninguém conhece o absoluto. Nem tem como conhecer. É uma boa discussão, mas não para esse momento. Sócrates, através do conceito de verdade, ele desenvolveu uma tese interessante. Ele achava que toda pessoa instruída, que tivesse instrução em todos os níveis possíveis do conhecimento, jamais viria a praticar o mal. Porque se a pessoa fosse consciente das suas atitudes, tendo um conhecimento amplo do possível, e o possível seria possível, porque ele acreditava em verdade absoluta, jamais viria a praticar o mal. E não ter a prática do mal num meio social, onde todos são interdependentes, é o exemplo da cidade, tá? Seria extremamente importante para o desenvolvimento civilizatório. Ele traz ali uma questão muito forte, que é a questão da ética. Tá? Então, quando eu falo Sócrates em tempo de pandemia, eu estou querendo trazer exatamente isso. Como é que nós estamos nos comportando hoje em relação ao outro? Qual a nossa preocupação em relação ao outro? Até onde nós estamos desenvolvendo ou pondo em prática a nossa ética? Lembrando, a ética socrática, ela não é relativizada. Então, a ética fruto da moral, de um conceito de certo e errado, ele não é relativizado, o conceito de certo e errado, dentro da ótica socrática. E platônica também. Tá? Por que a gente traz Platão para o conceito? Bom, primeiro porque a gente sabe, Sócrates não deixou escritos, né? 3 pensadores apenas escreveram sobre ele, principalmente Platão, que vai ser seu principal discípulo, né? Vai usar Sócrates como personagem aí em 14 de suas obras. Inclusive isso ao longo do tempo vai gerar algumas discussões. Por um tempo se discutiu se talvez Sócrates realmente existiu ou se não fosse só um personagem de Platão, né? Hoje não se tem mais dúvida alguma que Sócrates existiu, até porque também se encontra em textos de Xenofontes e outros escritores, ele é citado também por outros escritores. Mas até onde as ideias colocadas então na boca do personagem Sócrates são as ideias de Sócrates mesmo, ou são as ideias de Platão, que ele se utiliza de Sócrates para expor as suas ideias, ou não é um misto das ideias de Sócrates e Platão, já que quem escreve é Platão, tá? A verdade é que, influenciado pelo seu mestre, Platão vai pensar muito sobre a questão da cidade, do governo, da democracia. Por isso que a República, então, que é a sua principal obra, vai ser até hoje um dos textos políticos mais atuais. Tá? Ele, talvez até de maneira utópica, Platão ele pensa numa sociedade ideal. No momento que hoje nós estamos falando muito de totalitarismo, né,
de um regime muito centrado numa única pessoa, um regime centrado na ideias de um pequeno grupo, na República de Platão, então ele coloca uma proposta de sociedade muito mais ampla. Uma sociedade onde cada um vai dar para ela o melhor de si e, ao mesmo tempo, cada um vai ter o que a gente chama de cidadania, né? Uma responsabilidade que deve ser assumida. Ao contrário do que muito que a gente vê na nossa política hoje, que ainda é a ideia de colocar o rei bom no poder, a gente vota no presidente da República e espera que ele faça tudo pela gente, a gente não participe. Nós, enquanto brasileiros, a gente está ainda muito longe de desenvolver realmente uma cidadania. Todo mundo é responsável. Há de se lembrar o seguinte, que nas nossas últimas eleições presidenciais, 41 milhões de brasileiros optaram por ou abster-se, ou votar em branco, ou votar em nulo. É um direito? É um direito. Mas, ao meu ver, falta um pouco de consciência a termos de cidadania. Certo, pessoal? Então, na sequência, eu vou deixar para vocês aqui um videozinho que é da Univesp, é uma animação apresentando um pouco as propostas de Sócrates, e as propostas de Platão vão ficar para a parte 2 desse vídeo, certo? Não esqueçam, ative o sininho, deem um like e inscreva-se no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Sócrates nasceu em Atenas no ano 470 a.C., em tempos de glória democrática. Filho de um escultor e de uma parteira, foi soldado, escultor, senador e, a partir da maturidade, filósofo. Alegando que desde criança ouvia a voz de Deus instigando-o ao ofício da filosofia, Sócrates passou a perambular pelas ruas de Atenas, feito um pregador laico, na missão de ajudar as pessoas a descobrir nelas mesmas o conhecimento que as conduziria à virtude. Sem cobrar dinheiro algum, aberto a quem quisesse ouvi-lo, ricos ou pobres. A pergunta essencial de Sócrates era: o que é a essência do homem? E ele respondia: o homem é a sua alma. Alma como razão, o eu consciente, a consciência intelectual e moral, o que distingue o ser humano de todos os outros seres da natureza. Sócrates e os filósofos sofistas abandonaram a preocupação dos filósofos pré-socráticos em explicar a natureza e se concentraram na problemática do homem. No entanto, contrário aos sofistas, Sócrates se opunha ao relativismo dos seus valores. Os sofistas formavam um grupo à parte de uma espécie de retóricos de aluguel. Valendo-se da arte da argumentação, eles relativizavam a ética e a moral, defendendo o que e a quem quer que fosse, desde que bem remunerados. A eles, Platão chamou de impostores e malabaristas de argumentos. Sócrates não deixou nenhum escrito, e tudo o que se sabe de suas ideias está nos textos militares de Xenofonte, nos textos cômicos de Aristófanes e principalmente nos textos filosóficos de Platão, o seu melhor discípulo. Platão o transformou em protagonista em O Banquete, Apologia de Sócrates, Alcebíades I, Teeteto, Fédon e A República, entre outros. Sócrates acreditava que todos já nascem com conhecimento e que cabia ao mestre realizar o parto desse conhecimento. Ele entendia que só o conhecimento que vem da alma é capaz de revelar o verdadeiro discernimento do que é justo, bom e certo. Para partejar esse conhecimento, Sócrates aplicava um método dialógico que ele chamou de maiêutica, termo do latim obstetritiaorum, funções da parteira, em clara referência à sua mãe. Ele dizia que assim como sua mãe ajudava a trazer à luz a vida, o filósofo ajuda a trazer à luz a verdade. Basta usar a razão. No começo do diálogo, Sócrates se posicionava como se não soubesse de nada do assunto e dava início ao colóquio com uma pergunta ao seu ouvinte, que a respondia com seu próprio jeito de pensar. O mestre, então, fazia de conta que aceitava o seu ponto de vista. Porém, com um senso de humor que desorientava o interlocutor, a chamada ironia socrática, ele contra-argumentava e buscava convencer o ouvinte da esterilidade e contradições de suas reflexões, levando-o a admitir o seu equívoco e o seu desconhecimento.
As perguntas feitas por Sócrates são próprias da chamada dialética socrática, isto é, do exercício de contrapor argumentos contrários. Basicamente, o método dialético apresenta 3 elementos: a tese, a antítese e a síntese. A tese é uma afirmação. A antítese é uma oposição a essa afirmação. Como a própria palavra diz, antitese. E no embate entre tese e antítese surge então o terceiro elemento, a síntese, que é o resultado do raciocínio. Prevalência do intelecto sobre a opinião. O propósito desse rol de perguntas vinha da crença de Sócrates de que só existe uma maneira de conhecer a verdade: conhecendo-se a si mesmo. É famosa a sua frase, conhece-te a ti mesmo, inspirada na inscrição no oráculo de Delfos, centro sagrado de consultas aos deuses gregos. Para Sócrates, só quem conhece a si mesmo é que sabe que não sabe. A grande virtude, segundo ele, é saber que não sabe. Só sei que nada sei, ele afirmava. Quanto mais sabe que não sabe, mais sábio é um homem. E os que pensam que sabem e não sabem que não sabem, seriam, na sua concepção, os mais tolos. No texto Apologia de Sócrates, Sócrates relata que a pitonisa do oráculo de Delfos teria afirmado ao historiador e seu discípulo Xenofonte que o homem mais sábio de todos era ele, Sócrates. Logo eu, que justamente o que sei é que nada sei, um sábio? Então, Sócrates teria ido procurar políticos, poetas e artífices para provar que ele sim, por seus privilegiados ofícios, certamente seriam mais sábios que ele. Porém, decepcionado com sua arrogância e soberba, Sócrates confessou finalmente entender o que significava ser sábio para Delfos. Sábio é o homem capaz de perceber seus limites e imperfeições, compreender as ilusões das aparências, a efemeridade das paixões e, com a razão, controlar-se. Só assim saberá depurar seu coração e sua alma e agir com justiça e retidão. A crítica àquelas 3 categorias de cidadãos pesquisados por Sócrates resultou em ódio e vingança dos seus desafetos, culminando em sua condenação à morte por envenenamento por cicuta, promulgada por um tribunal. Seus acusadores foram Meleto pelos poetas, Anito pelos artífices e Licon pelos políticos. Eles acusavam Sócrates de 2 crimes: corromper os jovens com suas ideias subversivas e negar a existência dos deuses atenienses. Recusando-se a abrir mão de suas ideias, que o libertariam da condenação abrandada para exílio, Sócrates enfrentou a morte aos 71 anos como um ato de coerência e dignidade. No dia de sua execução, narrado na Apologia de Sócrates, o mestre reuniu os amigos e discípulos e, antes de beber o cálice fatal, despediu-se. Se de fato é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente, porquanto todo o tempo se resume a uma única noite. Se, ao contrário, a morte é como uma passagem deste para outro lugar e que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Mas já é hora de irmos. Eu para a morte e vós para viverdes. Quem vai para a melhor sorte? Isso é segredo, exceto para Deus. Pensar não dói.